Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Sim, Pai, somos gratos. Te damos graça pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja para engrandecer o Teu nome. Te damos graças, Pai, pelo sangue do Teu Filho derramado naquela cruz em nosso favor. Nossas palavras não podem explicar o quanto somos gratos nessa manhã. Gratos por quem o Senhor é. Gratos por aquilo que o Senhor fez. E gratos pela promessa que o Senhor tem. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Declaramos como igreja que somos gratos a Ti. Gratos, eternamente gratos. Pai, nós te rendemos o nosso coração nessa manhã. Entoamos cânticos de adoração a Ti. E queremos, Pai amado, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de abrir a Bíblia, Senhor, e proclamar as Tuas verdades. Somos gratos, Pai. Gratos. Muito gratos, Pai. Te louvamos nessa manhã com tudo que somos. Com tudo que temos nos tornado, Pai. Nos apresentamos diante de Ti, Pai, nesta manhã. Como um solo fértil. Que vai receber a boa semente, porque a semente é boa, Pai. E o solo é fértil. Por isso nós declaramos nessa manhã frutificação. Declaramos nessa manhã entendimento. Declaramos nessa manhã, Senhor, a liberdade que há, Senhor, em Ti, de nos tocar. Espírito Santo, Tu está presente aqui. Nós queremos ser tocados por Ti. Nós queremos que a Tua palavra ache lugar em nós. Surian, Suri, Karash, Turian. Nosso coração, Pai, nesta manhã é um solo fértil diante do semeador que lança boa semente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Bom dia a todos. Mais uma vez damos a continuidade aos nossos cultos pela manhã. Por causa da pandemia, nós temos a oportunidade de cultuar o Senhor no domingo de manhã e somos gratos a Deus por isso, amém? Se você quiser trazer o teu dízimo, a tua oferta, fique à vontade. Se não, vá tomando o teu lugar, vá se assentando. E nós vamos ler uma palavra e eu quero que você abra comigo, se você trouxe a tua Bíblia. Está em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, nós vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. E a Tua palavra, Senhor, por si só, opera, Senhor, em nossas vidas. Por isso nós nos rendemos a ela, Senhor, nessa manhã. Declaramos, Pai amado, que a Tua palavra é o alimento que precisamos.
A Tua palavra, Senhor, é o alimento que necessitamos. Opera em nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluias. Esse trecho que eu li, irmãos, é um trecho de uma carta em que Paulo escreve a Timóteo. E nesse momento Paulo está preso em Roma pela segunda vez. Só que dessa vez Paulo, ele antevê o seu martírio. Ele sabe que ele não vai sair daquela prisão, mas que ele vai morrer pela causa do Evangelho. Paulo já era idoso e então ele reflete sobre a sua vida e ele diz: combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Eu estou falando de um homem que antes de conhecer o Senhor Jesus perseguia os cristãos. Eu estou falando de um homem que era um assassino. Eu estou falando de um homem que matava pessoas. E ele estava indo para Damasco para matar pessoas cristãs. E ele tem um encontro com o Senhor Jesus naquele caminho. E esse encontro com o Senhor Jesus mudou a sua vida, mudou a sua conduta e mudou a sua direção. O encontro com Jesus precisa mudar a nossa vida. O encontro com o Senhor Jesus precisa mudar a nossa conduta. O encontro com o Senhor Jesus nos transforma. Paulo teve um encontro com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Eu e você um dia tivemos um encontro com o Senhor e a nossa vida foi mudada. E somos aperfeiçoados dia após dia. Mas tem que haver mudança. É necessário que haja mudança. Se não há mudança nenhuma na nossa vida, não encontramos com Cristo. O encontro real com o Messias, o encontro com o Cristo da cruz, muda o homem, muda o ser humano, transforma. Então Paulo começa a pregar este Cristo que outrora ele perseguia. E nesse momento, na idade avançada, no fim da sua vida, ele olha para a sua caminhada, olha para os anos de vida após Cristo e disse: combati o bom combate. Como nós, como cristãos hoje, podemos olhar para a nossa caminhada? Estamos combatendo o bom combate? Estamos posicionados na defesa do Evangelho, nas convicções desta palavra, não nas nossas, mas defendendo esta verdade? Este é o bom combate. Completei a corrida, ele disse. Ele sabia que ele ia sair dali para a morte. Ele sairia dali para o martírio. Mas ele disse: eu completei a corrida. Eu fiz aquilo que me foi proposto fazer. E eu e você, nenhum de nós sabe quantos anos vai viver. Mas digamos que o Senhor nos abençoe com anos de vida, que nós possamos chegar na idade avançada. Como que nós queremos chegar? O que nós queremos dizer? Eu venci a corrida. Quando nossos cabelos estiverem brancos, quando nós estivermos idosos, o que nós podemos declarar a respeito da nossa caminhada? Eu perseverei e eu venci.
ele guardou a fé. Que fé é essa, irmãos? É naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É o sacrifício do Cristo para perdão. Mas existe algo ainda mais excelente do que isto. Porque Cristo morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai retornar. Esta é a promessa para mim e para você. É a promessa para aquele que crê. Há uma promessa na palavra do Senhor do retorno de Yeshua. E isso tem que nos gerar esperança. Isso tem que nos gerar anseio. Nós precisamos ansiar por esse momento. Jesus Cristo vai voltar. Eu estando preparada, Ele vai voltar. Se eu não estiver preparada, Ele vai voltar. Porque esta é a promessa dele. Lá em João ele disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar morada. E o dia que eu voltar, eu vou trazer vocês para mim. No livro de João 14 nos fala a respeito disso. Lá em Atos 1:11 os anjos aparecem e dizem: olha, esse varão que está subindo, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. Nós cantamos aqui nesta manhã que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. E esta é a verdade do Evangelho. Toda língua vai confessar. E todo joelho vai se dobrar o dia que Jesus retornar. Porque essa é a promessa estabelecida nas Escrituras. Talvez nós vamos contemplar esses dias. Talvez vai acontecer conosco como aconteceu com Paulo. Passou pela morte, mas aguarda a ressurreição dos santos. Porque há uma promessa também firmada em Coríntios, que se nós aguardamos Jesus só nesta vida, somos miseráveis, porque nós vamos ressuscitar com Ele. Então o nosso olhar nesses dias como cristão tem que ser além destas coisas, além deste plano natural. Nós precisamos olhar para a eternidade. E a eternidade é isto: que conheçam o único Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou. Nós precisamos conhecer a Deus através do Filho. Isso nos garante a eternidade com Ele. Nós temos uma corrida proposta para nós. E essa corrida vai durar o quanto durar um sopro de vida em nós. Enquanto nós tivermos o sopro de vida, nós estaremos nessa corrida. Mas os dias que os nossos olhos se fecharem, nós precisamos ter a certeza de que eu corri a corrida, guardei a fé e espero a coroa da justiça, que o justo juiz me concederá naquele dia. Não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Quando você pensa na vinda do Senhor Jesus, o que você pensa? Você ama esse dia? Você espera por esse dia? Como cristãos, nós precisamos amar esse dia, ansiar por esse retorno, ansiar pelo dia que o Senhor Jesus vem e estabelece o seu governo de justiça. Paulo teve a sua vida transformada por um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. O encontro com Jesus precisa mexer com as nossas estruturas. O encontro com o Senhor Jesus precisa abalar tudo aquilo que é abalável na nossa vida. Se você quiser abrir comigo
em Filipenses. Eu sei que é um pouco difícil acompanhar porque as traduções são diferentes, mas se você quiser abrir ou se você quiser ouvir e depois ler na tua casa, Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12, vai nos dizer assim, Paulo também falando: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, agora repito com lágrimas nos olhos que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. E eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Essa é a expectativa do cristão. Esse é o anseio do cristão. Paulo diz assim: olha, eu não estou perfeito, mas eu caminho para isso. Eu coloquei os meus olhos fixos num alvo e vou perseverar até eu conquistar. Isso fala de uma caminhada. Isso fala da nossa vida diária. Isso fala das nossas ações e reações. Paulo diz: prestar atenção nos que caminham de acordo com o comportamento que temos vivido. Paulo se colocava como exemplo a ser seguido. Nós, como cristãos, precisamos nos colocar nesse lugar como exemplo a ser seguido. Que a nossa vida ela possa ser um exemplo para as pessoas. Que a nossa conduta possa ser uma conduta reta e justa diante de Deus, observado pelos homens. Isso não é aqui onde eu estou, isso é no meu dia a dia, aonde nós vamos, na função que nós exercemos, independente da profissão que temos, a nossa conduta, ela precisa ser algo que glorifique o Senhor Jesus. Paulo disse: olha, vocês podem olhar para mim. E nós, como cristãos, precisamos que quando as pessoas olharem para nós, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Não por causa de nós, mas por causa dele. Porque nós podemos não perceber, mas o fato de declararmos publicamente a nossa fé em Jesus Cristo nos marca. Quando nós descemos as águas do batismo, é como se nós disséssemos: eu escolhi seguir o Messias. E o que eu fizer a partir daquilo glorifica
o nome do Senhor ou não. Porque eu professei uma fé, eu professei um compromisso com aquele que é o Senhor. Não tem a ver com nós, irmãos. Não tem nada a ver com nós. Tem a ver com aquele que nós servimos e com aquele que nós temos fé. Por isso que nós procuramos todos os dias andar mais coerente o possível com a palavra. Porque muitas vezes nós nos apegamos a dizer: eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador. Somos. Mas não podemos nos conformar com as práticas pecaminosas. Porque as práticas do pecado não condizem com o Senhor. Jesus disse: sede santo, porque aquele que nos chamou é santo. Tem que haver uma preocupação no cristão em buscar a santidade. Tem que haver um anseio no cristão de se aperfeiçoar segundo a palavra. Nós precisamos, nesses últimos dias, como igreja, olhar para as Escrituras e deixar ela nos confrontar. Nós precisamos chegar num tempo da nossa vida em que nós não precisamos ser confrontados por homens, mas que sejamos confrontados pela palavra, porque lemos a Escritura. Precisamos, irmãos, precisamos de uma forma urgente olhar para as Escrituras e conhecer a palavra do Senhor. Porque quando Paulo fala que estava entregando a sua vida em libação, quando ele tem essa conversa com Timóteo, ele disse assim: olha, Timóteo, vai surgir muitos mestres que não vão falar a verdade da palavra. Mas você pregue a palavra em todo o tempo. Você conheça a palavra e pratique ela. Porque Paulo, ele disse para Timóteo, se nós lermos um pouquinho antes, no início do 4, ele diz assim: eu tenho coragem solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com paciência e sã doutrina, porquanto chegará tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tu, no entanto, sei equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo disse: ó Timóteo, vai chegar um dia em que as pessoas não vão suportar ouvir a palavra. As pessoas não vão suportar ouvir a Bíblia. As pessoas não vão suportar ser confrontadas com a palavra de Deus, então elas vão sair. Elas vão criar para si falsos mestres que vão dizer tudo aquilo que elas querem ouvir. Mas não é essa a verdade do Evangelho. Porque um dia Jesus vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Por isso a importância de nós como cristãos nesses dias atentar para as Escrituras. Os falsos mestres não se levantarão fora da igreja. Os falsos mestres se levantarão dentro das congregações, falando coisas contrárias à verdade do Senhor, iludindo pessoas que não leem a palavra. Mas se você lê a Bíblia, se você buscar o Senhor, você não vai ser enganado. Nesses dias, nós precisamos, como cristãos, como aqueles que professam uma fé em Jesus, como aqueles que aguardam o retorno do seu Filho, nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu não estou dizendo que você precisa ser teólogo, não, eu estou dizendo que você precisa conhecer os princípios.
Você precisa conhecer o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Você precisa entender a diferença de pecado. Você precisa saber o que é pecado e o que entristece o Senhor. Você precisa saber aquilo que te separa do Deus. Você precisa saber daquilo que não vai permitir que você entre no reino dos céus. Porque o reino de Deus não é a brincadeira que muitos falam. O reino de Deus, um dia Jesus vai fechar a porta. Como tem naquela parábola das 10 virgens. Que 5 eram prudentes e 5 não. 5 tinham azeite e 5 não. Então Jesus veio, o noivo veio. E elas entraram com o noivo. E aquelas que não tinham azeite bateram na porta. Abre, Senhor. Eu não vou abrir. Jesus respondeu para elas: eu não conheço vocês. Irmãos, nós como igreja nesses dias precisamos olhar para a palavra com seriedade. Deus manifestou o seu amor na cruz do Calvário. E essa graça está estendida para todos. Até para aquela pessoa que você não gosta. Até para aquela pessoa que você não quer saber. Se ela aceitar Jesus, ela vai sentar na mesa contigo. Mas o amor de Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. O amor de Deus, depois que a porta se fechar, Ele não vai abrir. Por isso, nesses dias, nós precisamos ter essa convicção de uma caminhada, de uma jornada, em que quando nós chegar lá no fim, nós podemos dizer: eu venci, eu combati o bom combate, eu guardei a fé no meu Senhor, eu perseverei e eu aguardo a recompensa que vem das mãos dEle. Nós precisamos nesta manhã, irmãos, pensar qual é o nosso alvo, o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, como que nós queremos completar a nossa corrida. Isso é pessoal. Importa que nós cheguemos. Não vai ter aquele que tirou o primeiro lugar. Importa que todos cheguemos. Isso exige de nós um comprometimento com o Cristo e com a sua palavra. E isso é pessoal, irmãos. Isso é individual. Ninguém pode fazer por você e você não pode fazer por ninguém. O valor que você dá para o sangue derramado naquela cruz é algo pessoal teu. E eu acredito que até aqui, na tua caminhada, você já tem provado daquilo que Deus fez na tua vida. Mas o maior ganho é nós perseverar até o fim. Eu quero que você vá comigo até Apocalipse, para nós caminhar para o final. Apocalipse 21, irmãos. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus fiel. E a fidelidade dEle, o comprometimento dEle é com aquilo que Ele deixou escrito. Apocalipse 21 nos diz assim. É João descrevendo. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi
também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ao vencedor. Então nós precisamos perseverar como vencedores. Aquele que chegar, aquele que completar a corrida, aquele que não desanimar, aquele que não retroceder, aquele que não se deixar moldar por este mundo, ao vencedor. A palavra diz que ao vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso é o que o Senhor disse. Só que no versículo 8 diz assim: porém, aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então a Bíblia nos diz que há dois lugares. A Bíblia nos diz que há o lago de enxofre. Então cabe a nós nos posicionarmos aonde nós queremos passar a eternidade. Cabe a nós decidirmos andar com Cristo e buscar a perfeição. Aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. E eu quero parar e falar um pouquinho sobre os idólatras. Porque nós muitas vezes achamos que os idólatras são aqueles que se prostram diante de imagens, e são também, mas não é só isso idolatria. Idolatria é quando nós adoramos outro que não é o Senhor. Quando nós colocamos no trono do nosso coração alguém ou alguma coisa que não é Deus. Nós podemos idolatrar o nosso trabalho, idolatrar os nossos filhos, idolatrar o nosso cônjuge, idolatrar o nosso ministério. Tudo aquilo que ocupa um lugar maior do que o do Senhor é idolatria. Então que nesta manhã nós possamos nos avaliar, olhar para a Escritura e deixar ela nos confrontar. Será que tem alguma dessas práticas que eu tenho feito e abandonar, irmãos? O Senhor Jesus já perdoou.
quando Ele se entregou naquela cruz, Ele trouxe o perdão. A mim e a você cabe o arrependimento e a confissão. Hoje é manhã de ceia. E nós ceiamos porque entendemos o que Cristo fez. E celebramos com alegria a espera pelo seu retorno. Por isso nós preparamos uma mesa linda, para celebrar o retorno dele. Que nesse momento, um pouco antes da ceia, enquanto o pessoal do louvor entoa um cântico, nós possamos nos analisar. Se tem algo que nós precisamos entregar para o Senhor, vamos entregar nessa manhã. Não existe nada que nós cometemos que seja maior que o nosso Deus. Não existe nenhum pecado que nós cometemos que Ele não seja capaz de perdoar e lançar no mar do esquecimento. Mas a rendição cabe a nós, a confissão cabe a nós e o arrependimento cabe a nós. Que você saia daqui nesta manhã instigado a caminhar todos os dias da tua vida com um propósito: de atingir o alvo que é Cristo, a estar com Ele e desfrutar de tudo aquilo que a palavra dele nos garante que vai acontecer. Nós lemos que a palavra dele nos diz que o Senhor habitará no meio do seu povo. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Esse é o fim para todo aquele que crê. Esse é o fim para aquele que se deixa ser tocado pelo Senhor e tocado pela palavra. Que nós possamos nos preparar nesta manhã e entregar para Ele. A palavra de Deus nos diz que o homem deve se examinar. Cada um se examina a si mesmo. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e se deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Não existe problema com as nossas falhas, com os nossos pecados. O problema é nós não abrirmos mão dele. O problema é nós não reconhecermos e não darmos nome ao pecado. O Senhor é fiel e justo para perdoar. E nessa manhã nós queremos ir para esse lugar de arrependimento. Esse lugar de retorno para Jesus Cristo. Nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. E relembrar aquilo que o Senhor Jesus fez. E esperar a sua volta. E celebrar a sua volta. Amém. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Novo se fez, novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu
alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Coma do pão e beba do cálice. E derramar, dizer que te amo. Derramar, dizer te preciso, eu venho me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és formoso, eu venho me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos cear, porque nós podemos, como igreja, Senhor, participar da ceia do Senhor. Declarar que o Senhor vem e aguardar a sua vinda. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, nesta manhã. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Pai, em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela porção, Senhor, derramada em cada um aqui, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor vai voltar. A tua palavra nos diz que nós vamos perseverar, Senhor, e desfrutaremos, Pai amado, de todas as bênçãos que o Senhor tem para os vencedores. E em Cristo Jesus nós somos vencedores. Por isso nessa manhã, Pai, nós te pedimos, Deus, nos ajuda a ficarmos firmes em Ti, a caminharmos, Senhor, posicionados na Tua palavra, Pai. Pai, nós clamamos ao Teu Espírito, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada um de nós, Pai. Nos trazendo, Senhor, a revelação, Senhor, da Tua palavra. A porção, Senhor, que talvez nós não tenhamos entendido aqui, Senhor. Que o Senhor nos revele, Deus. Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe segundo o Teu Filho. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nessa manhã, Senhor, decididos, Pai amado, a percorrer, Senhor, o caminho, Deus. A combater o bom combate, a guardar, Senhor, a nossa fé, Pai. Em meio às dificuldades, Pai, em meio às tribulações, em meio aos tempos difíceis, em meio aos tempos de alegria, Senhor, em meio ao tempo de fartura, Deus, que em todo tempo, Senhor, nós possamos guardar, Senhor, a fé que temos no Teu Filho, Deus. Pai, nós queremos, Senhor, sair daqui nessa manhã, Senhor, decididos, Pai, a sermos achados entre os vencedores, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, dispostos, Pai amado, a abandonar as práticas que Te desagradam, Deus, e viver uma vida de santidade e plenitude, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai. Sabemos que por nós mesmos, Deus, nós não conseguimos, mas nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da mesa do Senhor. Clamamos pelo Teu Espírito Santo. Cria em nós, Pai, o anseio por Ti, o anseio pela eternidade, Pai, onde as coisas deste mundo ficarão em segundo plano, Deus, onde as coisas que talvez hoje, Senhor, ocupem um lugar grande em nós, Pai, que nós queremos renunciar, Deus, e colocar os nossos olhos no foco, colocar os nossos olhos, Pai amado, no Teu retorno. Sim, Pai, nós queremos olhar para o alvo, Senhor, e assim como Paulo dizer, eu prossigo para atingir o alvo. Pai, quando nós chegar, Senhor, no tempo, Senhor, em que o sopro de vida nos for retirado, Pai, nós queremos declarar, Senhor, com toda a graça, Senhor, e com toda a autoridade, vencemos a corrida. Eu entrego a minha vida em libação. Paulo não perdeu a sua vida, Paulo derramou sua vida aos pés de Cristo. E assim nós, como cristãos, nessa manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, andar neste lugar, Deus. Independente, Senhor, do quanto viveremos, Pai. Independente de quantos anos o Senhor vai nos conceder, Deus. Que os nossos anos de vida nessa terra sejam para que o Teu nome seja glorificado. Nas nossas atitudes, Pai, na nossa conduta, Pai, no nosso caráter. Pai, nós queremos sair daqui nessa manhã, Senhor, decididos, Pai, a viver todos os dias e todos os momentos para que o Teu nome seja glorificado. Com a certeza, Pai, que nos encontraremos com o Teu Filho e receberemos, Pai, a coroa da justiça, porque amamos a vinda dEle, Deus. Pai, como igreja nessa manhã, Senhor, nós queremos amar o retorno do Teu Filho. Nós queremos, Senhor, nos preparar, Senhor, para esse dia. Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti tudo aquilo, Pai, que nos afasta. Pai, nós queremos ser conhecidos de Jesus Cristo. Nós
queremos ser encontrados entre aqueles que Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Surian, Suri, Caras. Nós te damos graça, Pai, por esse culto. Te damos graça, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada um que nos ouviu, Senhor, na internet, Deus. Que o mover do Teu Espírito, Senhor, nos toque de uma forma profunda. E que sejamos encorajados a caminhar, Senhor, perseverantes, guardando, Senhor, a fé no Teu Filho. Assim nós oramos, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor nos leve em segurança, Senhor, para as nossas casas, Deus. Que o Senhor nos dê um resto de domingo abençoado, Senhor. E que o Senhor venha completar em nós, Senhor, a Tua vontade, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Quero que você aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Que Deus te acompanhe, te leve em paz e segurança debaixo da guarida dele. Amém.